Olá pessoal, bem, voltei aqui para fazer esse vídeo final referente àqueles aspectos lá que a massa molar exerce alguma importância, né? Para fechar algumas coisas, né? E também para que eu não esqueça, né? Então, acho melhor aproveitar aqui enquanto eu estou aquecido, né? E fechar essa temática, ok? Bom, é o seguinte, a primeira coisa que a gente poderia fazer é o seguinte raciocínio, né? Se se à medida que a massa molar para um dado tipo de polímero ao aumentar, né, ou seja, se a massa molar aumentar, implica numa resistência a impacto cada vez maior, como eu disse no vídeo anterior, então o que você poderia extrapolar? Poxa, qual é o limite aí? O limite é a massa molar infinita, né? Ou seja, o que é a massa molar infinita? É o polímero em rede, um polímero reticulado, né? Sendo que se você faz a resistência ao impacto dos polímeros reticulados, ou seja, dos termofixos, você vai verificar que na verdade são entre os polímeros de menor resistência ao impacto que existe, né? Então, qual é a explicação, né? Se a gente conseguiu o máximo de massa molar, né? Que, em termos de tamanho, né? Já que a massa molar é infinita, né? O detalhe aí está na ligação química, né? Perceba que quando eu estava falando aumentar a massa molar, a gente estava falando de termoplásticos, né? Então, quando você fala de termoplástico, você tem as ligações covalentes ali, né, intramolecularmente, mas entre as cadeias você tem ligação intermolecular. Entre as cadeias você tem ligação secundária, né? E, e esse papel das ligações secundárias aí, ou seja, essa redução da intensidade da força, né, entre as cadeias, pelo fato de elas serem secundárias, isso é fundamental quanto à dissipação de energia, né, quando o esforço vai sendo aplicado ali, né, num ensaio de impacto, né, ou seja, quando você aplica um impacto, que é uma carga em alta velocidade, né. Então você tem que ter vários mecanismos de dissipação, né, dessa carga, ou seja, o esforço é aplicado, aquela energia é aplicada, você tem que ter formas de dissipar, né, para que haja realmente um ganho energético, né? Ou seja, para que isso se reflita, né, no final num valor de resistência ao impacto elevada, né? Quando você fala de um polímero de massa molar infinita, que seria no caso o termofixo, como você travou toda aquela aquele ambiente ali, ou seja, as moléculas estão todas amarradas, né, a curta distância, quando a energia, né, ela é aplicada ali, você não tem forma de dissipação. Então você tem um acúmulo daquela energia de maneira elástica ali, e aí você acaba atingindo uma, uma, uma tensão de fratura, né? Então o material não consegue dissipar aquele esforço aplicado. Então isso acaba resultando numa, numa resistência ao impacto baixa, né? Eu acho muito interessante, uma vez eu li um trabalho de uns holandeses da Universidade de Eindhoven, né? Que eles fazem um exemplo, claro que é uma coisa bem vasta, né? Esse ponto de partida deles, mas serve bastante assim como uma analogia para a gente tirar qualquer exemplo, né? Que é o seguinte, ele fala do diamante, né? Em que o diamante é um composto só com ligação primária, né? E que é ligação carbono-carbono, né, do tipo covalente, né? E quando você troca algumas ligações de carbono dessas, ou seja, você quebra as ligações covalentes, substitui por ligações carbono-hidrogênio, que nesse caso seria o polietileno, né? Ou seja, ele fez uma analogia interessante, né? Ou seja, como se o polietileno fosse um derivado do diamante, em que você trocou algumas ligações primárias por carbono-carbono, por ligação carbono-hidrogênio e, portanto, gerando ligações secundárias, porque o composto agora não é mais uma rede, e sim um molecular, né? Então, no momento que você faz isso, você tem uma mudança trágica de propriedades, né? Uma coisa impressionante, que é a resistência ao impacto de um polietileno é extremamente maior do que a resistência ao impacto de um diamante, né? Então aí que ele chama atenção para essa questão de você promover alguns enfraquecimentos internos em um material
para que isso implique em um ganho energético, ou seja, numa dissipação de energia e resultando num material de alta resistência ao impacto, né? Agora, a presença das ligações todas primárias lá no diamante, né? E isso aí tem um reflexo fundamental em que? Na alta temperatura de fusão, né, que é uma coisa que eu já abordei aqui, né, que no caso dos polímeros você não precisa superar ligações primárias e sim superar apenas ligações secundárias, no diamante é o contrário, né? Então você vai ter um material de altíssimo ponto de fusão, no caso do diamante, e você também vai ter um material de altíssima dureza, né? Agora, para a resistência ao impacto, você precisa de mecanismos de dissipação, né? Então essa aí é uma forma bem geral que ele dá, mas se você observar, e qualquer mecanismo que a gente chama de tenacificação de um polímero, você vai ver que você está buscando zonas de enfraquecimento dentro do material, né? De repente colocando um pouco de um comonômero para aumentar uma fração borrachosa, né? Colocando uma fase elastomérica lá dentro, né? Então essa é uma abordagem que eu acho bem interessante, né? E aí eu achei importante trazer para vocês essa questão de querer de repente fazer uma extrapolação. Se a massa molar é infinita, a resistência ao impacto vai ser a maior, mas não é bem assim, tá? Porque aí a gente estaria falando de um material todo formado por ligações covalentes e você não tem mecanismos internos de dissipação, tá ok? Coisa que no caso lá dos termoplásticos, como eu falei, até para o polietileno de ultra alta, né? Que é o polietileno de maior resistência ao impacto que tem, né? Porque a massa molar extremamente alta resulta naquela história toda que a gente falou, na rede de emaranhados, entre outras coisas que eu vou falar mais pra frente quando eu falar de propriedades mecânicas. Tá ok? Bom, voltando aqui para aquela questão que eu falei também de à medida que você aumenta a taxa de cisalhamento, né, sobre um fluido polimérico, a viscosidade vai diminuindo, 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 né? E a gente poderia pensar, poxa, então se eu quiser esforços, né, cada vez menores, eu só era de repente aumentar a velocidade de uma rosca, ou então aumentar a velocidade de injeção, ou seja, a velocidade do pistão da injetora, né, que seria a rosca na verdade, né, a velocidade com que a rosca se movimenta axialmente, né. Isso aí implicaria um material com viscosidade extremamente baixa, né? Mas tem uma coisa muito interessante que é um outro fenômeno elástico nos fluidos poliméricos, né? Vamos pensar aqui na extrusão, por exemplo, né? Que é o chamado fratura do fundido, né? Que é o seguinte, à medida que você vai aumentando a taxa de cisalhamento sobre um polímero, a partir de um dado valor de taxa de cisalhamento crítica ali, você tem o início da formação de defeitos, né? Como se fosse rugosidades na superfície do material, né? E aí você acaba tornando, se for por exemplo um tubo ou qualquer outra aplicação, né, de extrusão perfil, por exemplo, você acaba inviabilizando, né? Esse material vai ficar, vai ser descartado, né? Porque a superfície dele vai ficar toda defeituosa, né? Cheio de rugosidade mesmo, tá? Então isso aí é um fenômeno elástico, né, que está associado à incapacidade também do fluido dissipar. É uma espécie de acúmulo de energia que ele tem ali e as moléculas não conseguem dissipar, né, na entrada da matriz e acaba implicando numa espécie de fratura mesmo do material, resultando em um produto totalmente defeituoso, né? Então, como ele é um fenômeno elástico, quanto maior a massa molar, menor a taxa de cisalhamento crítica para que isso aconteça, né? E uma forma de você minimizar isso, caso você quiser, seria, por exemplo, aumentar a temperatura, né? Porque aumentar a temperatura, o que vai favorecer no material? Vai favorecer ele mudar de conformações mais rapidamente, aquela história que eu falei. Então, se ele muda de conformação mais rapidamente, porque há um excesso de energia associado a ele, né? Então, ele não vai acumular, né? Então, a fratura do fundido tende a ser deslocada para taxas de cisalhamentos maiores se você aumenta a temperatura, por exemplo. Tá ok? Então, a fratura do fundido ela é muito importante, principalmente no processo de extrusão, né? Na injeção, aqui e ali cita-se também, mas sendo que por ser um processo que envolve molde, né, de repente você preenchendo o molde devidamente, com a pressão adequada, ele acaba sendo escondido, né? Mas existe sim fratura do fundido em injeção também, tá? Mas para o processo de extrusão isso aí é o mais importante, tá ok? Então eu quis citar aqui um outro fenômeno elástico, né? Que existe, que está associado ao aumento da taxa de cisalhamento, né? Que aparentemente você poderia reduzir a viscosidade, mas sendo que acaba tendo esse fenômeno aí que é chamado fratura do fundido, tá ok? Bom,
Quando eu falei de novo, né? Eu já falei ainda há pouco, vou voltar, né? Que você tem uma redução da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, né? Que é característico do comportamento pseudoplástico dos fluidos poliméricos. É, existe uma dependência, né? A partir de que valor de taxa de cisalhamento essa viscosidade começa a cair, né? Porque se a gente pensar em taxas de cisalhamento muito baixas, a gente pode imaginar que ela não é suficiente para reduzir o número de entanglements, né? Então você precisa de um valor de taxa de cisalhamento para que essa redução de entanglements exista, né? Uma outra coisa que a gente pode explicar, ou seja, que em baixa taxa de cisalhamento você não tem a redução de viscosidade, é o fato de que há um tempo suficiente para que, se um entanglement se desfaz, outro é feito. Né? Então a gente poderia dizer que a taxa de desentanglement é igual à taxa de reentanglement. Tá, ok? Então, você precisa de uma taxa de cisalhamento crítica ali, a partir da qual o fenômeno pseudoplástico começa a ser observado, ou seja, há uma queda da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento. Né? E esse valor ele depende muito da distribuição de massa molar do polímero. Né? Então suponha que você tenha dois polímeros ali, um de distribuição de massa molar estreita e um de distribuição de massa molar mais larga. Né? Então isso já foi comprovado, né, que o polímero que tem a distribuição de massa molar mais larga, ele acaba sendo mais sensível ao cisalhamento. E o que é sensibilidade ao cisalhamento nesse nosso caso aqui? É o fato de a viscosidade começar a cair numa taxa de cisalhamento menor. Né? Então, polímero de distribuição mais larga tem essa característica. Então, no dia a dia, assim, a gente diz que polímeros de distribuição mais larga, eles são de processabilidade superior a polímeros de distribuição mais estreita, considerando uma mesma massa molar média. Né? Obviamente que eu tenho que escolher que massa molar média eu estou falando. Né? Porque se a distribuição é larga, a razão é mais larga, a razão MW sobre MN vai ser maior. Então, se eu escolher um ali, o outro vai ser diferente. Então, em regra, a gente considera para um mesmo MW, tá? Então, para um mesmo MW, que a viscosidade, ela, digamos assim, ela se ajusta bem com esse tipo de massa molar, né? Então, considerando o mesmo MW, né, você tem, no final das contas, se a distribuição é mais larga, o MN vai ter que ser menor, né? Se o MW é igual, o MN vai ter que ser menor para que a razão, né, ou seja, o MW sobre MN seja maior. Né? E isso aí é bastante interessante, já é suficiente para a gente explicar o porquê. Né? E eu sempre tive dificuldade de encontrar essa explicação, mas uma vez eu encontrei uma interessante, né, que eu particularmente fiquei satisfeito com ela, que é o seguinte: se você pegar uma distribuição larga e uma distribuição estreita, você vai ter ali na média moléculas de tamanhos mais próximos, né, na estreita, e moléculas de tamanhos bastante distintos na mais larga. Né? Então, se você considerar uma mesma massa numa curva de distribuição, né, que normalmente é isso que a gente considera, então você teria ali moléculas na distribuição estreita bem mais próximas em tamanho, e na larga você teria moléculas bem grandes, moléculas pequenas, né, e na média ali você teria uma quantidade menor, né, comparado a, ou seja, o pico, que é a região central da curva de distribuição, ele teria uma altura menor do que na distribuição estreita, né? Porque na distribuição estreita a maioria das moléculas está naquela faixa, né? Mas o detalhe é o seguinte, né? A explicação que eu achei uma vez, né? Se a distribuição é larga, você e se você considera um mesmo MW, né? Então você poderia considerar mais ou menos uma mesma quantidade de entanglements, né? Tanto no de estreita quanto no de larga. Tá ok? Sendo que quem contribui para os entanglements na distribuição larga, a maioria deles vai ser a fração de massa molar alta. Né? Porque a fração de massa molar menor, ela não vai contribuir para os entanglements. Né? Já na distribuição estreita, você pode considerar meio que na média ali, todas as moléculas contribuem igualmente para a quantidade de entanglements. Né? Então, o que a gente pode ter aí como raciocínio? Né? Que
a distribuição, a fração de massa molar maior na distribuição larga é como se ela ficasse sobrecarregada, né, na hora que um esforço é aplicado, né? É como se ela estivesse segurando aquela rede ali, né? E no caso da distribuição estreita, aquele esforço vai meio que ser dividido entre todas as moléculas, né? Então, por isso que você precisa de um esforço maior, no final das contas vai implicar uma taxa de cisalhamento maior, para que você tenha um início da redução das viscosidades no polímero de massa molar, de distribuição de massa molar estreita, né? E como ah, são as moléculas grandes que sustentam aquela rede ali na distribuição larga, você vai acabar precisando de uma taxa de cisalhamento menor para a viscosidade começar a cair, né? É como se o esforço estivesse sendo, digamos assim, sustentado por um menor número de moléculas. Então, se você fizesse aí uma espécie de força sobre área, né, uma espécie de tensão, é como se o esforço estivesse sendo sustentado por um número de moléculas relativamente pequeno, né? São moléculas grandes, mas o número delas é relativamente pequeno. Comparado com se você você pensasse no caso das moléculas do, do polímero de distribuição de massa molar estreita, né? É como se aquele esforço tivesse meio que distribuído igualmente entre todas as moléculas. Aí você vai acabar precisando de uma taxa de cisalhamento maior para que essa viscosidade comece a cair, né? Então é uma explicação que eu achei bastante interessante, né? É, mas assim, em termos experimentais isso aí é fato, né? Polímero de distribuição de massa molar estreita para um dado MW igual, né, a um de distribuição mais larga, né, o de distribuição de massa molar estreita ele é menos sensível a cisalhamento. Portanto, a gente diz que a processabilidade dele tende a ser menor. Tá ok? E é, devido a isso, né, você por exemplo, quem trabalha com empresas de processamento, né, acaba tentando buscar esse polímero aí que tem essa maior capacidade de processar, ou seja, de distribuição mais larga, né? Teve uma vez que eu tive a oportunidade de participar de um trabalho assim, de desenvolvimento de um grade para baldes, né, de polietileno, e, e tinha um detalhe aí, tinha um dilema, né? Porque é o seguinte, o polímero de distribuição de massa molar estreita, por, por mais que ele tenha uma processabilidade menor, ele na verdade ele acaba tendo uma resistência ao impacto maior, que é uma propriedade de uso importante, né? Já o de distribuição mais larga, ele tem uma processabilidade melhor, porém a resistência ao impacto dele é menor. Ok? Então existe esse dilemazinho aí, né, que só mediante ensaios, né, mediante um desenvolvimento, né, de grades, né, que você pode chegar a digamos assim, uma solução para um problema desse, né? É comum, às vezes, a gente vê em livros didáticos falar que polímero de distribuição mais larga tem resistência ao impacto maior, mas isso não é verdade. Para poliolefinas em particular, né, e de forma geral, a gente pode dizer que distribuição de massa molar estreita ele é de resistência ao impacto maior. Tá? Então a gente poderia dizer que quem contribui para essa redução da resistência ao impacto aí seriam as frações de massa molar baixa, né? Elas acabam, digamos assim, enfraquecendo em termos de impacto esse polímero aí, tá? Coisa que na distribuição estreita já não vai ter, né? Porque como a gente falou, as moléculas tendem a ter tamanhos mais próximos, né? Um aspecto importante assim que eu vi assim no meu dia a dia, né, é que você às vezes não tem claro, tudo é explicado, tudo vai ser explicado se você fizer os ensaios exatamente, né? Você vai encontrar uma resposta para as propriedades, o porquê, né, aquele polímero responde daquela forma, né? Mas sendo que as coisas não são tão simples assim como quando você lê um livro, né? Às vezes você faz certas misturas ali, aquela história que eu falei lá num dos vídeos iniciais, né? Que você usa dois reatores, em regra, com condições de síntese diferentes, para depois você fazer uma mistura entre eles. Essa questão aí ela é muito importante. E às vezes você acaba gerando uma combinação ali, quando você mistura esses dois polímeros, né?
você gera certas combinações que às vezes você mesmo usando todo um histórico que você tem ali de uma empresa de síntese, você acaba tendo coisas surpreendentes, né? Isso aí é uma coisa importante e que ao longo da vida eu acabei mudando a forma que eu tinha de pensar, de achar que as coisas eram, digamos, preto no branco, né? Era batata, se for isso é isso, se for isso é aquilo. As coisas não são bem assim, né? Agora, se, como eu falei, se você tem ensaios muito bons, se você tem uma capacidade de caracterização muito boa, você vai encontrar as respostas, né? Mas às vezes nem sempre é, você vai ter já na partida, digamos assim, você já vai ter na partida a certeza de que você vai chegar num conjunto de propriedades X ou Y. Claro que à medida que você vai acumulando conhecimento, isso vai ajudando cada vez mais. Mas eu estou falando em situações em que já existiam históricos realmente, né? Históricos de síntese, mas que você não, nem sempre você vai ter uma capacidade tão grande de previsão assim, né? Mas eu vi também que a caracterização boa, ela pode dizer o porquê foi aquilo, né? Às vezes, só para dar um exemplo, né? Às vezes é uma cauda de massa molar alta ali. Então, por exemplo, às vezes em vez da distribuição de massa molar ser simétrica, né, como eu mostrei, né, idealmente, às vezes ela tem uma cauda de massa molar alta, né, que ela pode de repente ser muito representativa em termos, por exemplo, às vezes de comportamento elástico de um fluido, né, às vezes promover um inchamento do fundido muito maior do que o esperado, né, porque pelo fato dela ter fugido desse aspecto simétrico, né, ou seja, a fração de massa molar muito alta pode ter sido de uma quantidade maior do que se ela fosse simétrica, essa fração aí ela pode ser às vezes responsável por certos fenômenos ali que você a princípio não esperava que acontecesse, né? Então, muitas vezes quando você vai desenvolver um produto, né, um polímero, né, você vai sintetizar, às vezes muito importante é você ter um planejamento experimental, né? Então você sintetiza em diversas condições, vamos supor assim, nos reatores e faz as misturas, né, e aí você vai obtendo propriedades. Né, que o planejamento experimental não é tentativa e erro, né, uma coisa que eu sempre acho importante falar para os alunos, né, não é tentativa e erro. Né, é você buscar ali algumas variações e ver as tendências, e depois você faz um refinamento. Né. Então isso é uma coisa importante, né, que eu vi ao longo da vida. Então, por exemplo, fazendo um link aqui com as massas molares, né, de repente essa cauda de altíssima massa molar aí poderia ser representada pelo MZ ou MZ mais um, né? Que a gente viu lá que, por exemplo, o MW só é igual ao MN quando os polímeros forem monodispersos, né? O polímero for monodisperso, né? Como o polímero não é monodisperso, o MW vai ser maior que o MN. Então é de se esperar que o MZ seja maior que o MW, o MZ mais um maior que o MZ. É isso por quê? Porque se você olhar lá, você vai tendo o M elevado a 1 no MN, elevado a 2 no MW, elevado a 3 no MZ, elevado a 4 no MZ mais um. Então, como você vai tendo esse expoente aumentando aí, então você acaba tendo uma importância cada vez maior das frações de massa molar muito grande. Então, de repente, o MZ mais um, eles poderiam ser muito relevantes, né, em responder sobre esses aspectos, às vezes elásticos, que eu falei, associado àquela cauda de massa molar muito alta que existe. Tá ok? Então, isso aí é uma observação que eu acho importante, né? Um outro aspecto que eu estava falando, né, no vídeo anterior foi o fato, por exemplo, de entrada de matriz, né? Ou então passagem em canais muito estreitos de injeção, né? Entrada de matriz de extrusão ou passagem em canais muito estreitos de injeção, em que você tende a ter uma orientação molecular muito grande. Né? Então, se a gente pensar nessas regiões como regiões de convergência, né, que é o que tende a acontecer na maioria das vezes, mesmo que às vezes haja um alargamento do dimensionamento, digamos assim, digamos que o barril seja menor do que a matriz, o diâmetro da matriz, mas às vezes a passagem na matriz ela é muito estreita, então você pode pensar no final das contas como uma espécie de convergência. Né? Então essas regiões de convergência elas são muito importantes na indução dessa orientação molecular. Né?
eu estava falando muito, associando muito a orientação molecular com o cisalhamento, mas quando você tem essas regiões de convergência, na verdade, quem atua muito mais, em vez do fluxo de cisalhamento, é o fluxo chamado de elongacional, né? É como se você estivesse fazendo um ensaio de tração sobre aquele fluido, né? Então, é um tipo de fluxo diferente, né? O fluxo de cisalhamento é o escorregamento, né, relativo de camadas, né? E o fluxo elongacional é como se você estivesse puxando, estirando, né? Como se fosse um ensaio de tração. Então, uma região de convergência ela tem essa característica, né? Então, vamos voltar aqui para a matriz, né? Então, eu falei, você tende a ter uma orientação muito grande ali em entradas de matriz, de matrizes, né? Sendo que há uma probabilidade relativamente grande dessa orientação ser desfeita, né? Por causa daquela relaxação que eu falei, né? A molécula em busca do seu estado de menor energia, que é o estado de maior entropia, portanto, um estado enovelado, né? Então, ela tende a resgatar isso, né? Sendo que, se você observar um processo, por exemplo, de fabricação de filmes, né? Vamos pensar em sacos plásticos, é muito interessante que você tenha uma orientação molecular ali, porque se você orienta aquele material e ele mantém aquela orientação no produto final, quando você vai fazer, submeter esse filme a um esforço, vamos supor, você vai fazer uma compra no supermercado e você enche ali de produtos, né? Colocou 10 quilos ali naquela sacola, né? Então você precisa que aquele filme tenha uma resistência mecânica. E essa resistência mecânica ela é muito aumentada se o produto, se o polímero ele está orientado naquela direção em que o esforço está sendo aplicado. Por quê? Porque você está submetendo as ligações covalentes ali, né? Se ele está orientado, você está solicitando as ligações covalentes, que são ligações fortes, né? Então, a orientação para um produto final ela pode ser muito importante. Às vezes não. Às vezes, por exemplo, a orientação pode ser tão grande que de repente a fratura pode se propagar facilmente num tubo, né? Então isso tudo vai depender. Mas para esse exemplo do filme que eu estou dando aqui, é muito importante que a orientação seja mantida no produto final, né? Então, como eu estava dizendo, o material passa pela matriz, há uma orientação ali no momento que ele passa pela matriz, porém há uma probabilidade muito grande dessa orientação ser perdida, né? Então, os filmes que em regra, na maioria das vezes, eles são orientados, né? O processo de orientação, ele não é, o principal não ocorre na região da matriz. Na verdade, é um fenômeno pós-matriz. Depois que ele sai da matriz, é o puxamento que você dá ao filme, né? Vamos supor no filme Balão, né? E o balão sai da matriz lá, ele vem saindo assim, vai puxando para cima, né? E você tem rolas e vão puxando, né? Então, se você puxa esse filme numa velocidade maior do que a velocidade de extrusão, você vai ter ali um alongamento do filme na direção do puxamento, né? E como o material ainda não está sólido, né, é esse puxamento aí pós-matriz que vai proporcionar uma orientação naquela direção, né? E no processo balão tem um outro aspecto que é o sopro interno que existe, né? E esse sopro, ou seja, que vai definir o diâmetro desse balão aí, né? E portanto o dimensionamento também do filme. No momento que você sopra, você vai também dar uma orientação transversal. E é por isso que a gente diz que o processo de extrusão para o filme balão, ele proporciona um filme biorientado, né? Porque a orientação na direção do filme proporciona o alinhamento, ou seja, a orientação molecular na direção de puxamento, e o sopro interno que existe, né, se maior ou se menor, né, vai implicar numa orientação na direção transversal, né? Então é o balanço, né, digamos assim, né, entre essas duas formas de orientação que vai definir se o filme vai ter propriedades equilibradas independente da direção ali, ou se ele vai ter uma resistência na direção de puxamento maior do que na direção transversal, né? E se ele for puxado bem mais, né, do que soprado, digamos assim, ele vai ter uma resistência bem maior na direção de puxamento, né? Ok? Então, de novo, não foi o cisalhamento o aspecto mais importante, né? Ou seja, o cisalhamento quando ele foi forçado pela matriz, até porque, como eu falei, né, a tendência, na verdade, de orientação na entrada da matriz é muito mais elongacional
do que o cisalhamento. Mas não foi o fenômeno de matriz que define a grande orientação, é o fenômeno pós-matriz, né, de puxamento. Né? E aí, nesse caso, como o puxamento acaba sendo uma espécie de tração, também está ocorrendo um fluxo elongacional. Então, o fluxo elongacional acaba sendo muito mais importante na definição da orientação dos produtos, né, na prática, digamos assim, né, do que esses fenômenos de matriz, né, ou devido ao cisalhamento, etc. Tá ok? É, existe, por exemplo, o processo de termoformagem, que você aquece uma chapa e depois submete essa chapa, depois quando ela está amolecida, né? É um esforço, né? É como se você também estivesse fazendo uma tração sobre aquela chapa, né? Por exemplo, o processo de fabricação de um copinho de iogurte. Né? Você tem uma chapa ali, aquece, quando ela amolece, ou você dá um vácuo, ou você força mecanicamente, né? Ou você aplica uma pressão de ar, né? Isso tudo faz com que o material se molde naquele formato lá de uma cavidade que tem lá, né? Vamos supor, do copo, fazer o copinho de iogurte, né? Aí você acaba tendo um alongamento muito grande ali, né? Da chapa até alcançar o fundo daquela cavidade que vai virar o copo, né? E vai dar o formato, né, de copo, né, a chapa. Né? Então, nesse caso aí, você tem também uma espécie de tração sendo feita sobre aquela chapa. Então, é o fluxo elongacional que faz com que os produtos termoformados tenham uma orientação molecular muito grande. Né? E um outro tipo de processo em que você tem um produto altamente orientado e que também é dominado pelo fluxo elongacional é, é o processo de fabricação de fibras. Né? Você vai fazer uma fibra, ela, quando sai da matriz de uma extrusora, por exemplo, ela é primeiro resfriada e depois passada por estufas para que o material sofra um certo amolecimento e aí ela é submetida a um puxamento numa velocidade alta, né, mediante o uso de rolos, para que você tenha uma orientação molecular final muito elevada. Então, de novo, aí você tem a presença do fluxo elongacional definindo isso. Tá? E o fluxo elongacional ele obedece a equações diferentes. Né? Se você vai, de repente, querer modelar aqueles tensão é igual a taxa de cisalhamento vezes viscosidade elevada a 1n. Tensão é igual a viscosidade vezes taxa de cisalhamento elevada a um fator n lá. Então, no caso do fluxo, que serve, no caso, essa equação que eu acabei de dizer, ela serve para o fluxo de cisalhamento, para o fluxo elongacional ela já não é válida nessa equação aí. Você acaba tendo um tipo diferente, né, de comportamento, ou seja, de equação, de modelo para esse tipo de fluxo, tá? Então existe lá também o fluxo em que a viscosidade elongacional é constante, em outros casos a viscosidade elongacional não é constante, né? Por exemplo, só para dar um exemplo rapidinho aqui, já que não é o grande objetivo, né, dessa disciplina entrar nesses detalhes, porque isso aí é mais para um curso de processamento, né? Mas para dar um detalhe aqui, por exemplo, é que é o caso do polipropileno, né? Se você vai fazer um filme de balão, do tipo balão, né, do polipropileno, se você submete o polímero lá ao puxamento pós-matriz, ele tende a ter a viscosidade elongacional dele reduzida demais. Então você pode acabar perdendo a estabilidade do balão e ele simplesmente romper, né? Porque a viscosidade elongacional tende a cair muito. Né? Já no caso de um PEBD, pelo fato de você ter muitas ramificações, a viscosidade elongacional ela tende a aumentar. Né? E aí você tem uma possibilidade de estabilização. Por quê? Porque à medida que o balão está afinando pelo puxamento, somado com o sopro, a viscosidade aumenta. Então você acaba tendo estabilização do processo. Né? Então muitas vezes o processo de sopro de filme de extrusão balão de polipropileno, ele primeiro passa por um processo de resfriamento para que você tenha uma ajuda aí da temperatura, né, para compensar a redução da viscosidade quando você aplica esse esforço de tração sobre esse filme balão, entendeu? Então isso aí só para fechar mesmo, né, para dizer que a orientação ela é muito devido ao fluxo elongacional, tá? Ela é muito devido ao fluxo elongacional e vários processos eles envolvem a presença desse fluxo elongacional, tá ok? É, bom, por fim, né, só queria chamar a atenção para uma analogia muito interessante aqui, né,
é aquela história que a gente falou, né? Se você pegar um material de massa molar baixa e quando ele está no estado sólido, se você aquece esse material e ele se torna líquido, ele tende a se tornar um líquido verdadeiro, né? Não tem um meio termo aí entre um e outro. Já para os fluidos poliméricos, né, antes dele chegar na condição líquida propriamente dita, principalmente se o polímero tem uma massa molar alta, ele tem uma região aí de comportamento que a gente chama de borrachoso, né? Então, quando ele amolece, ele não se torna um líquido verdadeiro. Ele primeiro passa por um comportamento borrachoso. Esse comportamento borrachoso ele é proporcionado exatamente pela rede de emaranhados, ou seja, pelos entanglements, ou pontos de contato. Né? Porque vamos pensar numa borracha vulcanizada. Né? O que é uma borracha vulcanizada? É um material que tem uma rede de reticulações, né, que são as pontes de enxofre, porém, entre uma ponte de enxofre e outra, há um segmento molecular relativamente grande que está enovelado quando não há esforço submetido. Porém, quando um esforço é aplicado, esse, esse elastômero ele vai se deformar, que a gente observa isso macroscopicamente, né? E isso é devido molecularmente ao desenovelamento daqueles segmentos entre as pontes de enxofre. Né? Então, quando você vê aquela deformação toda de um pedaço de borracha, quando você aplica um esforço, aquilo é devido ao aspecto molecular do desenovelamento. Né? Porém, você não tem um movimento definitivo relativo entre os segmentos. Por quê? Porque você tem as pontes de enxofre impedindo que isso aconteça. Né? Então, as pontes de enxofre elas atuam como âncora, ou seja, para trazer de volta, na hora que você remove o esforço, essas pontes de enxofre elas trazem de volta esses segmentos para o estado de menor energia, que é o estado de maior entropia, ou seja, o estado enovelado. Né? Então, esse caráter elástico, ou seja, de recuperação, ele é proporcionado pelas pontes, ou seja, pelas reticulações. Né? Porém, como eu estava falando ainda há pouco, esse caráter borrachoso que um fluido polimérico tem entre o estado sólido e o estado de líquido verdadeiro é um estado que é um estado que possibilita alguma recuperação acontecer, né? Que é aquela história que eu estava falando, né? De você ter os entanglements que ajudam em trazer de volta, né? Quando a massa molar é muito grande, por exemplo, e eu falei que o inchamento tende a ser maior, é porque tem muitos entanglements ali que não foram desfeitos e eles tendem a trazer aquela cadeia que foi desenovelada de volta para um estado de maior entropia. Né? Então os entanglements eles têm um papel semelhante a uma ponte de enxofre, ou seja, ele tem um papel semelhante a de uma reticulação. Né? Sendo que ele não é tão efetivo quanto uma reticulação verdadeira, pelo fato da reticulação verdadeira ser uma ligação química, né, entre as cadeias. No caso aí você tem apenas um contato físico, né, de uma cadeia com outra. E a gente viu que ele pode ser desfeito. Então por isso que ele não é tão eficiente, né, quanto a causar uma elasticidade como a gente vê, uma elasticidade de um composto elastomérico vulcanizado. Tá? Mas pelo fato dessa possibilidade de ele promover alguma recuperação, né, de fluidos, né, nesse momento ele não é um fluido verdadeiro, mas é, essa capacidade de trazer de volta, de agir como âncora, né, os entanglements às vezes são chamados de reticulações físicas, né, tá ok? Então isso aí é uma coisa que é importante trazer aqui nesse vídeo. E um outro aspecto também associado a eles, aos entanglements, é que eles são desfeitos lá na hora que o fluxo, como eu estava falando, né? Quando você está extrudando o material e a redução da viscosidade é devido à redução da quantidade de entanglement, as moléculas se alinham e, portanto, o contato intermolecular tende a ser reduzido. Um aspecto que os entanglements ajudam é nesse alinhamento também. Então, os entanglements que não são desfeitos, eles proporcionam um alinhamento muito mais fácil daqueles segmentos que estão ali associados a ele, né? Então é um ponto rígido, né? Se é um ponto rígido, na hora que isso fosse aplicado, aquele segmento que está ali associado a ele, ele tem uma facilidade muito maior de desenovelar, né? Então, é, a, os entanglements também proporcionam uma maior facilidade de alinhamento molecular, tá ok?
Bom, eu acho que com esses aspectos todos que eu falei aí, né, eu acho que eles são suficientes para complementar, né? Obviamente que tem muita coisa que poderia ser dita, né? Mas eu acho que por enquanto, né, por enquanto é suficiente, né? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, né? E que vocês tenham aí um